Oi, gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos com uma novidade hoje, que é o início das nossas lives semanais. Então, eu tô há muito tempo querendo fazer isso, querendo trazer esse conteúdo semanal para vocês e começamos hoje, então hoje é a nossa primeira live semanal. A princípio, esse mês elas vão acontecer todas as segundas nesse horário, que foi o que ganhou por votação o horário. E no próximo mês vamos ir adaptando e vendo certinho as datas. Mas é isso, sejam todos muito bem-vindos. E a aula de hoje, a nossa live de hoje, ela vai ser referente a batedeiras, que é um tema que surge bastante dúvidas por aqui. Então, eu gosto sempre de dizer que não é obrigatório a gente ter para fazer pães ou para fazer qualquer outro tipo de preparação. A gente consegue fazer na mão, claro, né? Seja utilizando fouet, seja sovando pão. Mas quando a gente quer realmente investir, quando a gente gosta de cozinhar e quer começar a ter mais equipamentos, surge essa dúvida, né? Qual batedeira que eu compro? Existem tantas no mercado, eu não sei identificar qual é a melhor, qual que é a pior. Então, esse material que eu trouxe hoje, eu tenho certeza que ele vai te ajudar a escolher essa batedeira ideal para você e vai te esclarecer muitas coisas sobre o tipo de produto que você vai estar comprando, utilizando, querendo aí para sua casa, certo? Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essas lives, elas vão ser bem diretas, como sempre. Então, eu não gosto de enrolar muito, né? Vocês já sabem, quem é já acostumado aqui já sabe como funciona. Então, eu fiz alguns materiais que são super interessantes e são mais fáceis para a gente conseguir visualizar melhor essa questão dos pontos de atenção para a escolha dessa sua batedeira. Então, eu quero saber de vocês, quem aí já tem batedeira ou quem aí quer comprar, quer mudar a batedeira, quer adquirir uma batedeira nova ou tá pensando em trocar a sua ou vai ser a primeira planetária, né? Porque tem muita gente que ainda tem aquelas batedeiras de mão, que eu acho super prático quando quero fazer um bolinho. Meu Deus, é uma salvação, né? Mas quando a gente pensa em fazer pães, não funciona, certo? Então, boa noite, Claire. Boa noite todos que estão entrando. E para quem não está sabendo o que está acontecendo, toda semana agora vamos ter uma live sobre algum tema aleatório, seja relacionado a equipamento, seja pão, seja receita, seja com pessoas convidadas. Então a gente sempre vai trazer uma live super interessante aqui para vocês. Então a Isabel e a Claire querem comprar uma batedeira planetária. Então vamos lá, vamos ajudar vocês que querem comprar essa batedeira planetária e não sabem nem por onde começar, né? Então olha só, eu vou mostrar um material para vocês primeiro entenderem o que é importante a gente saber. Ó, alguns pontos de atenção, deixa eu me colocar aqui pro ladinho, aqui, euzinho aqui, foi. Então olha só. Ó, a Georgia também quer comprar, então sejam todos muito bem-vindos. Quem quer comprar, ou quem quer saber mais sobre esse conteúdo, ou quem quer trocar, ou quem tá na dúvida, né? E a gente sabe que é um investimento e que a gente gostaria que durasse bastante tempo. Então, o que a gente precisa analisar para isso? Primeiro, os tipos de batedores. Então, quando a gente fala em batedeira planetária, visando principalmente fazer pães, né, a gente precisa que essa batedeira ela tenha o gancho, certo? Então, ali na imagenzinha, eu coloquei o ganchinho, né? Então, normalmente a batedeira planetária, ela acompanha 3 ganchos, que é o globo, que é aquele que se bate claro em neve. Tem a pá, que é um batedor que normalmente nunca é utilizado pelas pessoas, que as pessoas nem sabem como se utiliza. E por fim, o gancho, né? Então, quem não tem muito conhecimento sobre batedeira, sobre cozinha, sobre como usar, fica perdido, né? Tipo, meu Deus, para que serve esses 3 ganchos? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que saber. Quando a gente quer comprar uma batedeira planetária, elas vão vir com 3 ganchos. O primeiro é o globo, o qual a gente utiliza para
coisas mais leves, então é clara em neve, preparações com ovos, aeração, enfim. O segundo é a raquete, que é aquele mais flatzinho, que normalmente as pessoas não sabem utilizar ele, mas é mais para massas cremosas, então massas que vão manteigas e açúcar, massas de cookies, massas de tortas, então isso a gente utiliza a raquete. E por fim a gente tem o gancho é para massas pesadas. Então o gancho a gente vai utilizar para pães, para croissants, para toda essa parte de panificação. A gente também consegue utilizar, eu utilizo quando eu vou fazer às vezes massa caseira, que eu tô com preguiça de sovar na mão. Eu uso o gancho também. Então o gancho ele é mais para massas pesadas, ou seja, aquelas que a nossa batedeira, dependendo qual você for comprar, vai sofrer. E aí que a gente entra com o tema potência, certo? Então, quando a gente vai procurar uma batedeira, sempre vai falar ali sobre a potência dela. Então, tem batedeiras de 300 a 1000 e poucos de potência, né? Watts de potência. Então, qual que é a diferença disso, né? Quando a gente pensa em bater uma clara em neve, não altera muito, né? A potência que você vai estar utilizando nessa sua receita, certo? Agora, quando a gente fala em bater uma massa de pão, faz muita diferença. Então, para quem tá chegando agora, sejam bem-vindos, boa noite. Qualquer dúvida que vocês tenham durante as explicações, podem deixar aqui no chat ou depois nos comentários, caso a pessoa for ver a live em outro momento. E sejam todos muito bem-vindos. Então, a gente está no início e a gente tem que prestar primeiro atenção nesses pontos, certo? O primeiro é a batedeira planetária, que vai vir com esses tipos de batedores. O segundo ponto é a potência, né? Principalmente visando a produção de pães. Se eu quero produzir pães na minha casa, eu preciso ter uma batedeira um pouco mais potente, a não ser que ela seja de uma marca aí que a gente vai conversar sobre, certo? Deixa eu só ver um negócio agora, pra ficar um pouquinho eu aqui na cara de vocês. Então, em relação à potência, a gente vai ter, como eu falei, de 300 a 1000, 1200 de potência, certo? Se você for fazer clara em neve, bolo, torta, não tem muito problema. Mas para pães a gente precisa de uma potência maior, a não ser que seja a KitchenAid. Então a KitchenAid, que eu chamo de Ferrari ou BM das batedeiras, né, domésticas, ela vai ter uma potência mais baixa, mas ela é uma batedeira que entrega muitos outros pontos positivos. Então, por isso que eu vou depois falar melhor sobre cada uma dessas opções, certo? Depois disso, a gente precisa entender qual é o seu perfil de utilização, certo? Por quê? Porque uma batedeira que às vezes é boa para mim, que vale o investimento para mim, não vai valer o investimento para você. Ai, prof, mas como assim? Não entendi. Quero dizer que se você vai utilizar uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, às vezes você não precisa estar investindo tanto em uma batedeira, porque por mais que ela não seja a mais resistente, a top da galáxia do mercado, com a tua quantidade de utilização, ela não vai se degradar tão rápido. Agora, exemplo, eu uso praticamente todos os dias, né? Então, a minha batedeira, porque hoje eu tenho 2, né? Elas precisam resistir a esse trabalho, né? Então, se eu resolver comprar uma batedeira baratinha, não vai me satisfazer. Daqui a pouco, essa batedeira vai estragar por conta dessa minha frequência de utilização, certo? E por fim, né? Pensando em você que às vezes quer abrir um negócio, quer começar a produzir um pãozinho para vender, ou quer fazer mais pães para sua família, né? Então, também é interessante pensar nessa frequência, mas por fim, é em relação à quantidade de massa que você quer produzir. Então, exemplo, eu produzo bastante aqui, mas são bastante de poucas, né? Então, eu não faço produções de 10 quilos de pães, né? Eu faço produções para os cursos, para as aulas. Então, eu utilizo em torno de 500 gramas de farinha a cada batida que eu vou fazer. Então, para mim, uma batedeira doméstica tá melhor
do que bom, né? Mais do que bom. Então, eu não preciso mais do que isso. Agora, se você quiser vir a ter um negócio ou você quer fazer mais pães para já dar para a irmã, para a avó, para o vô, para o pai, para a mãe, já distribuir para o tio, para a tia, para os primos, para a família toda e quer bater uma quantidade maior de farinha de trigo, uma doméstica às vezes não vai ser tão adequada para você, certo? Então, olha só, eu vou colocar de novo essa imagem que eu fiz para ajudar vocês a entenderem, que é essa aqui, ó. Então, primeiro ponto, tipos de batedores. Segundo, a potência. Terceiro, a frequência de utilização, no caso da sua utilização, porque não adianta nada você saber da minha frequência de utilização, né? Você tem que saber do que você vai utilizar. Ah, não, eu vou utilizar bem pouco, prof. Eu vou usar 2 vezes no mês e olhe lá. Ah, não, eu quero usar 1 vez por semana. Não, eu quero usar a cada 2 dias. Então, isso você tem que levar em consideração para ter essa questão custo-benefício e o quanto que você quer que essa batedeira dure aí na sua casa, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês o outro material que eu fiz, que é o material relacionado às batedeiras e os comparativos, certo? Então, por enquanto, tá tudo certo? Eu quero saber de vocês. Quem vai comprar uma batedeira? Quem tá planejando comprar uma batedeira e investir no equipamento? Tá procurando doméstica, profissional? Conta aqui embaixo que eu já vou auxiliando vocês durante a nossa aula, certo? Então, vamos lá. Ó, eu vou mostrar esse material aqui, que ficou show de bola. Então, esse material aqui é uma batedeira, é um ranking de batedeiras planetárias domésticas, aos quais eu já utilizei a maioria. Se eu não usei, foi uma que tá aqui, tá? E as que eu gosto e o que eu quero mostrar para vocês em relação a essas comparações. Deixa eu ver se eu consigo me tirar aqui do meio. Consegui, pra não atrapalhar aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. Show! Então, olha só, a questão principalmente que vocês têm que pensar é o quanto vocês querem investir em relação à questão da frequência que vocês vão utilizar. Lembra do que eu falei? Então, prof, eu não vou usar muito, não quero fazer um grande investimento nisso agora, não tô a fim de gastar muito. Então, você consegue fazer uma análise de preços, certo? Mas o que a gente precisa entender, principalmente do porquê que tá essa lógica do ranking, é primeiro, se ela vai ter uma potência legal para bater esses nossos pães. Então, qual seria uma potência legal? Seria acima de 500 watts, certo? Então, se eu tenho uma batedeira de 300, ela tem que ser uma KitchenAid, porque só ela vai dar conta com essa potência. Todas as outras a gente tem que pensar em 500 para cima. 500 chegando até 1000. Então, aqui nessa lista eu coloquei a KitchenAid, coloquei a Oster, coloquei a Arno Britannia, Electrolux e coloquei a Mundial, certo? Na verdade, ali a Arno Britannia, Electrolux, Mundial, elas estão meio que tudo no mesmo balaio, na minha opinião, tá? Vai ter algumas opções de batedeiras que vão estar um pouco melhores ou piores, mas tudo a gente tem que avaliar. Então, vamos lá. Em relação à potência, é isso que a gente tem que ver. Ali na Oster, a gente vai ter diversos tipos de potência, né? Então, a gente tem batedeiras da Oster com 500, com 700, com 1000 watts de potência. Já a KitchenAid, a gente tem batedeiras de 300 watts de potência, que é pouco, mas ela é muito boa mesmo assim. Na Arno, da Britannia, na Electrolux, na Mundial, a gente vai ter batedeiras que começam de 200 watts. Gente, por favor, não comprem, porque realmente não vai dar pra sovar pão, tá? Ela vai sofrer demais e a massa vai travar. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar é isso. É a potência que vai estar essa batedeira que você tá escolhendo. Então, qual que vocês têm aqui? Vocês querem comprar, não querem comprar, ou só estão interessados em saber as diferenças? Se querem comprar, qual vocês estão pesquisando, mandem aqui para mim, pra gente ir conversando sobre as batedeiras. Então, aqui já falaram da Arno, que tem
há bastante tempo e é incrível. Boa noite, Germana. Boa noite, Neri. Boa noite, Bárbara, que tem uma KitchenAid. Ai, a KitchenAid é o sonho, né? Também tenho a minha KitchenAid. Mas eu sei que não é todo mundo que quer investir o valor da KitchenAid na KitchenAid, né? Mas vamos lá. Ó, vamos entender por que a KitchenAid, na minha opinião, ela tá em primeiro lugar aqui no meu ranking. Uma porque eu tenho duas. Então, uma delas até eu tenho já há 6 anos e eu utilizo com uma frequência bem grande e eu nunca tive problema com ela. Outra porque, para bater pão, ela tem algo que é fundamental, é a questão do peso dela. Ela pesa 10 quilos, ou seja, você vai bater o seu pão, ela não vai sair andando, certo? Então, isso facilita muito, você consegue colocar o pão ali para bater e ir passear, né? Então, não precisa ficar em cima dela. E a outra parte que eu gosto dela é a parte da velocidade 1 de starter, né? Então, a gente tem vários tipos de batedeiras que também vão ter velocidade 1 a 10. Esse não é o ponto que eu quero discutir. O que eu quero discutir com vocês é o quão rápido essa velocidade 1 é. Então, vocês vão ver ali na tabelinha, ó, que tem a velocidade 1. Sim, médio sim, creu e creu. Por que creu? Porque eu brinco com os meus alunos que tem batedeiras que elas já começam na velocidade 5 do creu, né? Então, a gente coloca na velocidade 1 e elas já estão lá no pau, né? E aí, o que acontece? Quando a gente tá fazendo pão e a gente quer ir acrescentando aos poucos água, ingredientes, ela vai voando tudo aquilo na tua cara, né? Então, a KitchenAid, ela existe a velocidade 1 e a velocidade 1 dela é perfeita. Então, você consegue agregar bem tranquilamente os ingredientes, sem espalhar tudo, sem voar farinha. Então, é maravilhosa, certo? Comprei KitchenAid doméstica, foi uma maravilha. Ai, que legal. Tenho a minha há 5 anos, nunca deu problema. Gostaria de comprar uma boa batedeira para começar a fazer os pães. Legal. Tenho uma Philco de 700 watts, dá conta das receitas. Ah, que legal, Lu, bom saber. Eu tenho da Oster, Vilma, show. Então, vamos lá. Então, a KitchenAid é para quem realmente quer investir e disponibilizar de um dinheirinho um pouco maior, né? E alguém que queira, por muito tempo, uma batedeira e que às vezes pense em ter mais acessórios. Então, de vez em quando eu apareço fazendo aqui a massa caseira, né? Então você consegue comprar os acessórios para acoplar nessa batedeira, além de ela ser linda, né? Então você não precisa guardar ela, você pode deixar ela em cima da sua bancada que ela já vira um negócio decorativo, né? Agora, o ponto que a gente tem que pensar é que o bowl dela, a massa que ela bate, todas essas que eu tô mostrando para vocês, vai bater em torno de 500 gramas de farinha. Não recomendo bater mais do que isso, porque senão vai sofrer, tá? Por mais que seja KitchenAid, incrível, maravilhosa, mas sofre. E aí sim você vai acabar com a sua batedeira antes do tempo. Então, 500 gramas de farinha vai ser equivalente aí a 1 quilo de massa, né? Isso vai render em torno de 2, 3 pães, dependendo do tipo de pão que você tá fazendo. Vai render em torno de 4 pizzas, dependendo da pizza que você vai fazer. Então, analisar essa questão. KitchenAid profissional, 325 watts. É interessante? Sim, a profissional que tu diz é aquela que tem o bowl que é encaixável, né? Que ele é diferente ali, o bowlzinho. Vale a pena, tá? É interessante. Mas eu acho que o valor dela, comparado com a Artisan, eu prefiro continuar com a Artisan. Tu vai pagar mais barato. E eu prefiro esse bowl mais fácil de mexer. Esse bowl que encaixa, eu não curto muito. Eu já usei, mas eu achei meio trabalhoso. Mas é legal, funciona, é bom igual a KitchenAid. Mas em relação a uma ou outra, eu prefiro investir um pouquinho menos, ali em torno de R$1.700, R$2.000 numa Artisan, do que na outra. Mas é a minha opinião, né? Se você achar melhor, ela é boa igual, certo? Então, fica a seu critério de decidir, mas ela é boa também. Em relação agora à Oster. A Oster foi a minha primeira batedeira planetária. Então, eu faz um tempão, tá, que eu tenho essa batedeira. Então, eu acho que faz uns 10 anos
E aí, quando eu ganhei a minha da KitchenAid, eu passei essa para minha mãe. Então, a minha mãe continua usando e minha mãe também faz pão. Então, ela já vive há muitos anos com a gente e ela funciona super bem. Na época, eu acho que foi R$ 400. Eu sei que hoje eu já vi batedeiras que tem 700, tá em torno de 700, 800, e a Oster ela foi aumentando a potência, né? Então tem batedeiras da Oster de 700, 750, 800, e eles também criaram agora uma Oster mais puxada para uma KitchenAid. Então eles também criaram uma da Oster que tem esse fixadorzinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ai, não vou conseguir. Eu esqueci de salvar essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no computador, daí eu mostro pra vocês. Mas eles criaram uma Oster que tá bem similar à KitchenAid. E aí essa Oster, ela tá mais cara, óbvio. Mas ela tá também com essa questão de utensílios pra você colocar junto, né? Vou mostrar aqui. Eu achei bem interessante, tá? Uma cópia bem fiel. Mas eu achei interessante. Mas não sei se eu compraria a Oster por ser praticamente o mesmo valor da KitchenAid. Aí eu acho a KitchenAid ainda mais bonita, mas eu não usei essa Oster ainda. E ela é digital, então eu achei interessante que colocar ganhei uma Arno há alguns anos, mas já percebi que ela é fraca para a massa de pão. E o fato da velocidade 1 dela ser muito rápida me faz não usá-la para massa de pão e pizza. Já vou falar uma dica para quem tem a velocidade 1 do Creo em casa, tá? Porque às vezes eu pego a cozinhas que tem esse tipo de batedeira e a gente se vira bem, mas tem que ter a manha. Ó, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui, ó, que eu falei, que é a Oster, que tá uma imitação fielzinha aqui. Então, ela tem esse display aqui, digital, só que ó o valorzinho dela. Então, o valorzinho dela tá bem parecido com o da KitchenAid, né? Então, ó, aqui ela já tem os acessórios, ó. Então, ela vende o kitzinho pra você já comprar os acessórios. Então, enfim, eu achei uma opção legal da Oster. Mas existem as Osters tradicionais, que é a que tem aqui no material, que é a que a minha mãe tem e a que eu tinha de primeira, é essa ali que tá nesse material no cantinho. Então, essa Oster, ela super salva, ela super funciona super bem, eu gosto bastante dela. Minha mãe também se adaptou com ela. Dei uma pra minha tia também, por sinal. Então, também gosto da Oster e acho que ela funciona super bem e nunca tive problema. Ela resiste bem aqui na nossa família, né? Não sei se vocês na casa de vocês têm ou não. Comentem aqui se vocês gostam, se já deu problema ou não. E aí, o que eu achei legal, né? Primeiro, as mais antigas e as mais baratas, elas vão ter somente ventosas e elas vão ser leves, tá? Então, em torno aí de 3 a 4 quilos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a sua ventosa, porventura, começar a vir a não funcionar mais, e é uma coisa que acontece, tá? Às vezes elas soltam, caem, enfim. Então, acontece bastante. Você vai ter que ficar segurando essa batedeira, porque ela não vai ter um peso ok para você bater um pão sem ela sair andando. E aí, essa Oster nova, que é essa Oster mais cara, ela tá com 6 quilos. Então, ela tem 6 quilos e ainda vai ter ventosa. Então, é legal, né? É um ponto positivo, porque se por acaso a ventosa der ruim, ela ainda assim é pesada, né? Então, é uma opção legal. Essa da Oster, qual a potência? Essa da Oster de novinha, que eu mostrei, que é parecida com a Artisan, da KitchenAid, ela tá numa potência de 1000 watts, tá? Então, ela tá numa potência bem alta, bem boa. Então, ela vai aguentar bem. E todas as outras da Oster que eu tive foi de 700 e eu dei pra minha tia de 800 ou 850. É alguma meio termo ali que a Oster lançou, certo? Então, a Oster é uma que eu já usei bastante, como eu falei, e nunca tive problema. Então, se alguém já teve problema, cite aqui, porque eu, pelo menos, estou livre de problemas. É que nem a KitchenAid é Artisan. Então, eu sei que eu tenho há muitos anos, nunca tive problema.
Algumas pessoas já me relataram alguma vez a questão de às vezes ela escorrer um pouco de óleo, mas isso é algo que dá para resolver, tá? Então, pra mim nunca aconteceu, então é tranquilo. E aí a gente vai falar dessas outras que na minha opinião, elas estão tudo no mesmo patamar, assim, né? Então, que é a batedeira da Arno, Britânia, Electrolux, Mundial. Então, elas vão variar pouco de valor. Você vai achar de 285 a 400 reais. Elas também vão variar pouco de peso, em torno de 3 a 4 quilos. E as ventosas também vão estar ali. Mas todas vão ter, que eu usei pelo menos, tiveram esse mesmo problema. Elas começam na velocidade 5 do Creu, tá? Então, elas não têm velocidade 1, é praticamente nulo. Tu coloca no 1, ela já sai ali no gatilho, né? E também tem que cuidar porque essas marcas mais simples e baratas, elas vão ter uma potência menor e normalmente elas vão ter os acessórios mais frágeis. Então, exemplo, o gancho, ele vai ser um gancho, mas eu já quebrei um gancho de uma marca, tá? E só batendo uma massa de pão normal, só que era tão frágil que não resistiu, né? Então, o batedor de clara também às vezes é bem frágilzinho. Então, é óbvio que vai ter diferença, né, povo? A gente não vai ter uma batedeira de 285 e uma de 1.000, 1.500 à toa, né? Porque realmente existe diferença entre elas. Agora, resta saber o quanto você vai utilizar essa batedeira, certo? Eu vou usar bastante, eu quero fazer, como eu falei pra vocês, eu quero fazer toda semana, quero fazer uma quantidade legal de pão. Não, eu quero fazer uma vez a cada 2 semanas ou uma vez por mês e olhe lá. Então, isso você vai ter que analisar, a sua frequência de utilização. Se for uma frequência baixa, essas Arno, Britânia, Electrolux, Mundial, super vai resolver tua vida. Lembrando, sempre buscar acima de 500 watts de potência e verificar o batedor para ver se o gancho tá ali bem bonitinho, porque precisaremos do gancho para fazer pão, certo? Agora, se você quer fazer uma vez por semana, quer fazer uma frequência um pouco maior, gosta de fazer pão, bolo, quer usar make para tudo, eu já orientaria vocês a comprarem uma Oster. Nessa faixa ali de 400, 500 reais já seria legal. E aí, se você quer algo para a vida toda e para não ter muito problema, você vai investir um pouco mais e comprar essas domésticas, mas que são já um pouco mais elevada, né? Então, a KitchenAid, ela faz questão de colocar ali até vem uma etiqueta na Artisan, escrito doméstica, mas eu já trabalhei em vários lugares, confeitarias e restaurantes que utilizam a Artisan profissionalmente, porque realmente ela é muito boa, certo? E aí, em relação a profissionais, isso, então eu tenho vários alunos que começaram por hobby e foram partir para a produção de pães, para venda. E aí, o que eu indico? Eu vou colocar aqui para vocês. Essas 3 marcas aqui de baixo, deixa eu só tirar a minha fuça daqui. Colocar a minha fuça aqui. Então, essas 3 marcas aqui de baixo, são marcas profissionais que são legais e que eu recomendo. Então, a gente tem a Gastromac, a Remac e a Gepanis. Então, todas elas são batedeiras que a gente chama de aspiral. Então, elas fazem esse movimento, né, aspiral. Elas não vão ser maceira. Maceira é como se fosse aquela massa de pão que a gente teve a febre há muitos anos atrás, né? Que ela bate aqui embaixo, né? Isso é uma maceira. E a maceira, ela normalmente vai ter uma velocidade um pouco mais agressiva. Voltamos. Só para encerrar o assunto. Gente, eu só esqueci, assim, de colocar meu celular para carregar. Aí travou tudo, caiu, mas é isso aí, né? Então, só para encerrar a parte da batedeira profissional, se alguém tem interesse nessa parte mais profissional, o legal é a gente comprar batedeiras no aspecto aspiral e não aquelas maceiras. Principalmente se você quer fazer um pão de fermentação longa, pão de fermentação natural, porque a maceira, ela vem com uma intensidade muito forte e aí ela vai acabar superaquecendo sua massa. Então, tem mais problemas de superaquecimento de massa.
mas dá pra fazer, tá? Eu já fiz consultoria em um local que tinha comprado já a maceira antes de começar a consultoria, e aí a gente resolveu o problema, fez na maceira, vai dar tudo certo. Mas se você puder escolher para pão uma dessas opções assim, que é uma batedeira mais robusta, profissional, pode ser da Gastromac, Rimac, Gepanis, tem uma marca que eu não gosto muito de recomendar, então não está aqui, entendeu? Então tente se prestar atenção nessa parte. Que é uma marca mais baratinha, que normalmente o pessoal, quem quer começar, acaba partindo para ela, mas é a marca que mais tem reclamação. Quem já teve, nunca mais quis ter. Então, cuidado, certo? Então, essas profissionais, essas marcas são legais, ou então você pode seguir na linha doméstica, ou então ir para uma maceira mais punk, maior, enfim, não sei qual que é o objetivo que você vai ter aí na sua cozinha. Eu estou batendo na panificadora Tramontina, o restante do processo faço normal. Legal, funciona super bem. Eu gosto de falar sempre aqui que funciona bem essas panificadoras que tinham antigamente, né? Que você colocava o pão a mistura lá. No fim ficava tudo com o mesmo sabor de pão, né? Mas para isso, para essa parte de a gente colocar para sovar, ela serve super bem. Então, se você ainda tem na sua casa, não precisa estar adquirindo uma batedeira para isso. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Então é isso. Eu tenho uma Arno barulhenta. Deve ser essa. Braese, eu prefiro talvez. Então, Braese, normalmente, ela é uma que tem bastante reclamação, tá? E muita gente que sai da doméstica e quer ir pra profissional acaba indo pra ela, porque é uma batedeira profissional mais barata. Mas a gente sempre tem, né? Às vezes o barato custa caro, então não gostamos muito, tá? Mas se é isso que você tem de condição, se você quer, se você comprou, se alguém tinha uma usada, vai dar pra fazer também, tá? Então a gente sempre dá um jeito. Então é isso, povo. A nossa live de hoje encerra por aqui. O Vilmar, ó, acertei hoje, Vilmar, hein? Seja bem-vindo. Vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada principalmente a primeira parte, que ela, né, foi a parte maior da nossa aula, e aí travou, e eu voltei agora só pra finalizar, beleza? Então é isso, gente. Todas as segundas-feiras desse mês, às 8 horas, teremos live aqui sobre temas aleatórios, seja de alimentação, de nutrição, de gastronomia, de pães, de batedeira, enfim. Na faculdade a gente tinha várias Braeses novas, mas todo mundo preferia trabalhar com a KitchenAid antiga. Bem isso. E além de ser pesada, que é uma coisa, ela não bate pouca massa, ela é estranha. Mas enfim, se você tiver só essa, use essa, certo? Então, gente, se você já está em algum grupo meu, do WhatsApp, enfim, a gente vai sempre estar enviando ali os comunicados das lives, as lives salvas também. E para quem não tá, já se inscreve, né? Ou manda aqui para mim, quero participar, enfim, que a gente vai tá adicionando vocês, certo? A Sandra, eu já indiquei, tá? Ó, eu fiz uma tabelinha assim, ó. Eu deixei salva, vou deixar salva a live, tá? É só entrar aqui no meu perfil e ver. Então, nessa tabelinha eu expliquei tudo, como, por quê, para quê, certo? Então, já tá salvo aqui, a gente está chegando ao fim da live. E na segunda que vem, às 8 horas, teremos mais uma live, certo? Quero a participação de vocês aqui de novo. Beijo e até. Boa semana!